Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse problema que diz que o deslocamento em metros de uma partícula movendo-se ao longo de uma reta é dado pela equação do movimento S igual a 1 sobre t ao quadrado, onde t é medido em segundos. Encontre a velocidade da partícula nos instantes t igual a, t igual a 1, t igual a 2 e t igual a 3. Então, vamos fazer isso. Claro que nós vamos ter que calcular a derivada dessa função para que a gente tenha uma função que nos informe a velocidade no instante t. Então esse é o trabalho que nós faremos agora. Primeiro vamos calcular a derivada dessa função que dá a posição no instante t, e eu vou calcular essa derivada pela definição. Nós não estamos usando ainda as fórmulas de derivação. Então, a derivada, que eu chamo de S' de t, é o limite, considerando um h muito pequeno, tendendo a zero, do quociente de Newton, chamado quociente de Newton, que é S de t mais um pequeníssimo acréscimo, chamado de h, menos S de t, tudo dividido por h. Então, eu vou primeiro fazer separado aqui e calcular o valor da minha função quando eu coloco esse acréscimo h ao instante t, ou seja, S de t mais h. Então fica 1 sobre t mais h ao quadrado. A S de t é 1 sobre t ao quadrado, então agora eu já consigo escrever esse quociente de Newton. Eu vou escrever o quociente de Newton aqui e depois de fazer as simplificações é que eu vou aplicar o limite. Então, agora eu tenho 1 sobre t mais h ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado, tudo dividido por h. Esse é o quociente de Newton, esse aqui. Agora eu vou fazer uma manipulação aqui algébrica para simplificar. Por exemplo, no numerador eu tenho duas frações ali, uma menos a outra. Então eu vou unificar esses denominadores. Então eu vou considerar aqui como denominador comum o t mais h ao quadrado vezes o t ao quadrado. E agora eu faço esse denominador dividido por t mais h ao quadrado, que vai dar t ao quadrado, vezes o 1, então é t ao quadrado aqui, menos, agora todo esse denominador dividido por t ao quadrado vai dar t mais h ao quadrado, vezes o 1, então aqui eu tenho t mais h ao quadrado, tudo dividido por h. Vamos ver ainda lá no numerador, na parte de cima, no numerador do numerador, né, eu fico com t ao quadrado menos, vou fazer aquele quadrado daquela soma, né? É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. No denominador, também eu já vou fazer essa multiplicação, t ao quadrado vezes t. Ah, não, aqui primeiro tem que fazer esse ao quadrado ali. Então aqui vai aparecer a mesma coisa que apareceu lá em cima. T ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado. Tudo isso está sendo multiplicado por t ao quadrado. E aqui eu tenho um denominador que é o meu h. Eu ainda quero melhorar ainda mais essa minha expressão.
Lá no numerador do numerador, eu vou ficar... É um trabalho algébrico, mas não é difícil, né? Ele só tem que ter muita atenção. Ficou t ao quadrado menos t ao quadrado menos 2th menos h ao quadrado. E aqui no denominador do numerador, agora eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação e multiplicar todos os elementos que estão entre os parênteses pelo t ao quadrado. Então vai ficar t na quarta mais 2t ao cubo h mais t ao quadrado h ao quadrado. Tudo dividido por h. Nesse momento, eu vou olhar lá para o numerador e perceber que esse t ao quadrado eu vou cancelar com esse t ao quadrado. Então, eu fico com menos 2th menos h ao quadrado. Aqui, nesse denominador do numerador, t na quarta, aqui eu só vou repetir, que eu não fiz nenhuma operação, 2t3h mais t ao quadrado, h ao quadrado. Muito bem. Agora, esse h que é aqui denominador, se nós olharmos bem, nós temos duas frações, uma divisão de duas frações. E como a gente faz divisão de frações? Nós vamos multiplicar a primeira fração pela segunda invertida. Naquela primeira eu já vou aproveitar e vou colocar o h ao quadrado, h em evidência. Então fica menos 2t menos h. E aqui fica t na quarta mais 2t na terceira h mais t ao quadrado, h ao quadrado, e tudo isso, claro que eu estou multiplicando aqui por 1 sobre h, que é essa aqui invertida. Vejam que eu consigo cancelar agora esse h com esse h, porque eu sei que esse h é diferente de zero. Então, no numerador, ficou mais simples, menos 2t menos h, e no denominador ainda está um pouco grande aquele denominador, mas não tem o que fazer. Mais 2t3h e mais t ao quadrado, h ao quadrado. Pronto. Agora sim, eu vou aplicar o limite nessa fração, considerando que o h está tendendo a zero. Então, vou fazer aqui, agora, um limite quando h tende a zero desse quociente. Menos 2t menos h, t na quarta, mais 2t na 3h, mais t ao quadrado, h ao quadrado. Bom, é o limite de um quociente. Limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Então, limite, quando h tende a zero, de menos 2t menos h, e no denominador é o limite, quando h tende a zero, de t na quarta, mais 2t na terceira h, mais t ao quadrado, h ao quadrado. Pronto. Agora vamos pensar no limite. No numerador,
eu tenho uma função polinomial, menos 2t menos h. Vejam que o menos 2t é uma constante, porque não tem h. Para esse limite, menos 2t é uma constante. Então, limite de menos 2t é menos 2t. E o limite de menos h, quando h tende a zero, é zero. Agora vamos olhar para o denominador. Limite de t na quarta, o t na quarta, para esse limite, isso é uma função polinomial. Então, o t na quarta, para esse limite, é uma constante. Então, é t na quarta. Mais 2t3h, então eu estou multiplicando 2t ao cubo por h que tende a zero. Então, aqui vai ser elevado ao zero. E t ao quadrado vezes h ao quadrado, como o h está sendo elevado a zero, então t ao quadrado vezes h ao quadrado vai dar zero também. Bom, faltando espaço aqui, eu vou fazer aqui no cantinho. Nós ficamos com menos 2t sobre t na quarta. Posso simplificar por t aqui, que vai ficar menos 2 sobre t na terceira. Essa é a derivada da função s de t, que corresponde à função que me dá a velocidade do ponto no instante t. Vou colocar. E agora, como nós já temos a derivada da nossa função, que nos dá a velocidade desse ponto no instante t, se nós considerarmos um instante t igual a A, então a velocidade, né, já vou chamar assim, velocidade no instante A é igual a menos 2 sobre A ao cubo. Posso pensar no instante t igual a 1. Então, a velocidade depois de 1 segundo é igual a menos 2 sobre 1 ao cubo. Menos 2. A velocidade num instante t igual a 2, 2 segundos. Então, a velocidade decorridos, a velocidade instantânea, né, no instante 2 segundos, é menos 2 sobre 2 ao cubo. Então, fica menos 2 sobre 8, que isso dá menos 1 quarto. No instante t igual a 3, a velocidade nesse instante é igual a menos 2 sobre 3 ao cubo. Então, fica menos 2 sobre 27.